Boa tarde para mais uma aula de sanidade animal. Hoje a gente vai falar sobre manejo sanitário de aves. Na outra aula a gente falou sobre manejo sanitário de suínos. Ainda nós temos dois conteúdos para abranger no conteúdo da disciplina, que é manejo de ruminantes e manejo de equinos. Então, qual que é o objetivo dos produtores quando se trata de avicultura, né? É obter aves saudáveis, né, com peso adequado para abate, para maximizar a produção de ovos férteis também. Então, na avicultura, a gente está falando de aves de corte, né, aves para corte e aves para ovos, tá? Manter a granja com estado sanitário livre. Como que é? Como que significa isso, professora? Quando a gente fala em manter a granja com estado sanitário livre, eu estou vendo todas as características dos índices ou técnicos e que eu tenha bons resultados desses índices ou técnicos, quer dizer, visando a minha lucratividade, que é o principal objetivo da produção animal, seja ele a categoria que for, tá? Então, primeiro, eu vou ter bons resultados ou técnicos. Segundo, eu vou visar a minha lucratividade, né, como consequência de bons resultados. Terceiro, eu vou ter produtos de qualidade, então eu vou respeitar o meio ambiente, né, em relação aos dejetos que a professora falou, que eu não posso estar descartando em qualquer lugar, eu preciso do ambiente adequado, respeitando a natureza e respeitando o bem-estar animal. É assim os pilares de qualquer produção animal, seja ela aves, bovinos, abelhas, peixes, etc. Então, como são obtidas essas matrizes, né? Aqui a gente entra muito no melhoramento genético, tá? Que vocês viram lá no primeiro ano, né? Que vocês tiveram a disciplina de melhoramento. Então, a avicultura, ela é um ramo da produção animal que ela está muito à frente no melhoramento genético. Quer dizer assim, se você colocar em equilíbrio, você tem muita proporção do melhoramento genético, tá? Nessa produção animal, e uma menor baixa de proporção dos outros itens, como sanidade, como alimentação. Por quê? Porque aqui o melhoramento genético ele vai almejar, né, para que esses outros itens eles tenham sucesso. Então, por exemplo, eu pego uma raça, uma linhagem, né, por exemplo, os avós. Então, eu tenho a linhagem da parte desse avó, da linhagem fêmea e da linhagem macho. Da linhagem fêmea, então eu tenho aqui, ó, pessoal, o masculino e o feminino. Eles cruzam, né? Eles vão dar uma linhagem masculina e uma linhagem feminina. Dessa linhagem, ou a masculina ou a feminina, né? Vão ser criados como frango de corte normal. E a outra linhagem, ela vai ser cruzada, uma masculina e uma feminina, para matrizes que darão origem ao frango de corte. Então, assim, eu tenho duas linhas de linhagem, a linhagem fêmea e a linhagem macho, e ambas trabalham nesse sentido. Então, eu vou cruzar essas duas linhagens, vou retirar, né? Pode ser o meu dominante, pode ser o meu recessivo, tá? Então, meu azão, o meu azinho, e desse azão, que é o dominante, eu vou criar então a minha raça melhorada, né, geneticamente. Então, o que eu busco no padrão racial? Eu busco animais geneticamente melhorados, né, para ganho de peso, para produção de ovos, né, que a gente está falando de avicultura. Então, com o passar dos anos, como a gente pode ver aqui nesse programa de melhoramento genético, desse próximo slide, né, que uma matriz produz carne de frango para 8 pessoas durante um ano, 140 pintinho vezes 2,5 quilos, que é o peso médio, né, igual a 350 quilos, né. Aqui a gente está falando da Kobe, né, daquela raça, linhagem muito utilizada para frango de corte, tá? Então aqui, como eu sempre gosto de utilizar, né, a pirâmide, né, a base da pirâmide como representação da produção animal. Então aqui a gente tem
42 milhões de frangos, né? Depois a gente tem desses 42 milhões, a gente tem 300 mil matrizes, 6 mil avós e 150 bisavós, tá? Aí eu vou criar o meu pedigree, que é o topo da minha pirâmide. Então vai ser um macho, né? Esse macho, um macho, mais 10 fêmeas vai me dar a minha matriz pedigree, a minha linhagem melhorada, né? Procurando sempre as características zootécnicas quanto à produção. Qual produção nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da produção de carne e da produção de ovos, ok? Aqui só uma tabela da distribuição das gerações ao longo do ano, né, dos anos. Então a gente está vendo aqui ao longo de 9 anos, tá? Então começou em 2001 com um pedigree do trisavô dessa linhagem, né? Chegando a 2009 no frango, né? Consequente dessa matriz que foi utilizada para frango de corte. Aqui as principais características selecionadas para cada linhagem, tá? Então eu tenho a minha elite, o meu pedigree de qual? Da linha do macho, da linha da fêmea, tá? O cruzamento entre eles, então sempre aqui no caso representado que nós podemos observar o azão, que é o dominante, o besão, que é o dominante, o cesão, que é o dominante, e o desão, que é o dominante. Então, azão com besão vezes cesão com besão, sempre, né, o alelo dominante, sempre a característica melhorada, a característica dominante do que eu estou selecionando, tá? Então, o que eu estou selecionando nessa tabela? Então, vamos lá, tenho a linha macho e a linha fêmea. Eu estou selecionando no macho, né? Na característica do macho. Então, índice de crescimento, uma melhor conversão alimentar, uma melhor conformação, né? Formação de carne, de carcaça, rendimento de carcaça, uma maior viabilidade, uma maior capacidade de acasalamento desse macho, né? Ele vai ter que trabalhar, né? Acasalar, uma maior fertilidade, uma maior produção de ovos, tá? Quanto à fêmea, então, produção de ovos, fertilidade também, tamanho e qualidade do ovo, viabilidade econômica, viabilidade desses ovos, tá? Índice de crescimento. Em relação ao corte, eu tô falando de conversão alimentar, ganho de peso, conformação, formação de carcaça, vigor e adaptação ao clima. Então, essa é as características, né, que eu preconizo na minha produção avícola. Então, aqui, como eu já havia falado para vocês, né, que a maior, aqui eu estou representando de um modo lúdico, né, a maior porcentagem na produção na avicultura de 80 aproximadamente, né, esse símbolo significa aproximadamente, 85% seria a genética, tá? E 15 a 20% entre aqueles pilares que a professora já explicou para vocês em outros momentos dentro da produção, que é a sanidade, nutrição e manejo, ok? Então aqui a gente tem as linhagens para corte, tá? Em vermelho as principais linhagens utilizadas, que é a Kobe, a Rosa, a Viamo e o híbrido, sem destacar, né? As outras também são utilizadas, mas aqui no Brasil a gente utiliza mais essas em vermelho. A gente pode ver pelo gráfico, tá? 66% a Kobe, a viagem é em azul, né? 29%, o híbrido é em laranjado, 3%, e a Otter em cinza, o azulzinho claro, tá? 2%. Essa aqui significa avicultura nacional dentro do nosso território, então são as raças mais utilizadas. Aqui as raças mais utilizadas para postura, que a professora colocou, tá? Aqui eu coloquei, para vocês terem uma ideia, construindo aviário. Mas, professora, por que a gente tem que estudar construindo aviário dentro de sanidade? Porque, pessoal, tudo é
gira em torno da sanidade, né? Dentro de um aviário tem que ser tudo controlado. Por quê? Porque a biossegurança dessa ave, biossegurança da nossa produção animal, seja carne ou seja ovos, tá? Então a posição do aviário é muito importante, a posição tem que ser leste-oeste, tá? A altura do pé direito tem que ser 3 metros e 3,8 em regiões quentes, então tem que aumentar o pé direito em regiões muito quentes. Então nós estamos em regiões quentes, então esse pé direito já tem que ser um pouco mais alto do que em regiões mais de temperatura mais amena. O comprimento não deve ultrapassar de 200 metros, a largura não deve ser excessiva, tá? Para facilitar a movimentação de ar. Sempre preconizando o que, pessoal? O bem-estar animal, o bem-estar da ave. A ave, pessoal, para ela ser um animal muito estressado, muito sensível ao clima, então a gente precisa deixar esse ambiente dela muito bem controlado, tá? Então a gente tem os tipos de galpão que a gente utiliza na avicultura, então vai ser o convencional, o dark house, brown house e o Stase. Aqui eu coloquei para vocês em relação aos exaustores, tá? O fluxo de ar que nós temos que ter dentro do aviário. Então, esses exaustores, eles precisam estar controlados. Eu sempre preciso ter a umidade relativa, controle de ar, a saída e entrada de ar dentro do meu aviário controlado. Por quê? Porque a professora disse que as aves elas são muito estressadas e elas podem realmente vir a óbito se eu não tenho controle dessa ambiência. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico, né, em relação à evolução das instalações, né, de corte no Brasil. Então, como ela vem evoluindo, como a professora falou, a avicultura junto com a suinicultura, né, os monogástricos, eles evoluem muito em relação à tecnologia e uso de equipamentos. O que a gente não vê tanto na bovinocultura, né, em relação aos ruminantes, porque os ruminantes, a própria alimentação, rusticidade, clima, né, controla um pouco essa ambiência, mas em relação a aves e suínos, eu tenho que ter um ambiente totalmente controlado. A ventilação natural é suficiente para manter lotes na zona de conforto. Antigamente se dizia isso, né? Que a ventilação natural ela era suficiente para manter os lotes na zona de conforto. Então, esse conforto térmico, pessoal, ele vai variar num gráfico, tá? Ele vai ter uma zona de conforto como a fase de um micro-organismo, né? Vai ter a fase lag e vai ter a fase log. A zona de conforto ela vai ficar ali no meio e ela sempre tem que ser equilibrada, né? Se fosse colocar num gráfico, ela seria uma quadrática. Então, ela sempre tem que manter essa zona de conforto equilibrada, preconizando o quê? O bem-estar animal. Ah, professora, mas aí para mim ter uma produção avícola, eu vou gastar muito dinheiro pensando em bem-estar de ave, né? Geralmente o produtor ele pensa nesse sentido, mas o que a gente tem que nós técnicos, né, que trabalhamos nessa área, que a gente tem que preconizar para o produtor, que é muito importante na avicultura, que a gente empregue o bem-estar, essa zona de conforto, tá? Esse ambiente controlado. Por quê? Para que a gente tenha lucratividade, para que a gente tenha resposta à produção animal. Então, no alojamento, dentro desse galpão, eu vou ter o quê? O controle de temperatura, o controle de umidade relativa, luminosidade, velocidade de ar, qualidade de ar. Então, tudo isso, gente, a ave responde fisiologicamente. Então, ela vai ter hormônios, ela vai ter enzimas que vai trabalhar na digestão, tá? Desse concentrado, desse grão, desse amido que eu vou estar fornecendo para ela. Então, geralmente eu vou estar fornecendo para ela um alimento rico em energia metabolizável, né? Que dê muita energia para ela, mas que ela consiga, pessoal, é o objetivo da avicultura, converter essa alimentação, essa nutrição animal, porque eu já expliquei para vocês que nós temos o animal alimentado e o animal
nutrido, né? O que importa para a gente é o animal nutrido. O animal alimentado não dá nem para mantença. Então, aqui a gente está falando de animal de produção. Esse animal tem que ser muito bem nutrido. Ah, professora, se eu tenho uma ração de ótima qualidade, tá? Então, fui lá, formulei, eu tenho um concentrado, eu tenho o carboidrato, eu tenho a proteína, que vai gerar o aminoácido em bloco simples, tá? Dentro do metabolismo dessa ave. Então, ela vai precisar do aminoácido essencial, que ela não produz, mas que eu vou fornecer na dieta, e tá tudo certo. Só que aí eu não controlo luminosidade, aí eu não controlo velocidade de ar, aí eu não controlo a qualidade desse ar, aí eu não controlo a temperatura e eu não controlo a umidade relativa. Qual que é o resultado? O resultado é que ela não vai conseguir converter essa ótima alimentação que eu estou dando para ela em produção, em ganho de peso. Em relação ao sistema de acondicionamento térmico artificial, tá? A gente tem o aviário de pressão negativa e o aviário de pressão positiva. Em relação ao tipo SLAT, né? SLAT, as vantagens são problemas em relação à umidade relativa da cama. Então, ele resolve bastante em relação à umidade relativa da cama, né? Do frango desse aviário. Utilizado em regiões chuvosas. Por quê? Porque ele tem um maior controle de umidade relativa. A facilidade da coleta também. A desvantagem é o custo inicial alto e muita manutenção, dificuldade em retirada da cama, problema sanitário, lesões no coxim, problemas de locomoção. Todos esses tipos de aviário que eu vou apresentar para você, aqui eu coloquei então fotos, né, do tipo aviário de latte, né, utilizado. Todos eles vão ter as desvantagens e as vantagens, tá? O segundo tipo de aviário é o Dark House, né? Primeiro, ele vai ser um programa de criação em ambiente controlado, que é o que a gente almeja, né? Que é o que até vou voltar aqui nesse slide. Qual que é o ambiente controlado, pessoal? É uma alimentação de qualidade. A gente não pode esquecer da sanidade, da profilaxia, né? Que é o tema da nossa disciplina. Velocidade de ar, luminosidade, umidade relativa, temperatura e qualidade desse ar. Agora a professora vai voltar lá onde que a professora estava explicando. Aqui, o tipo de aviário Dark Rose, né? O tipo de aviário Brown Rose, ele é muito parecido com o Dark Rose, tá? Mas o Dark Rose veio depois do Brown Rose. O tipo de aviário convencional, tá? Que a gente tem muito utilizado por agricultura familiar, é o aviário convencional. Por quê? Porque eu gasto muito em tecnologia. Às vezes, pessoal, o produtor, aqui como Rondônia, lá no sul era diferente, né? Lá no sul a gente tem uma alta produção avícola, uma alta produção da suinocultura. Então lá nós estamos acostumados com tecnologias para a avicultura. Lá o produtor gasta por uma boa tecnologia, tá? Para ele garantir a produção. Então aí, de repente, lá já aconteceu, gente, de acabar a luz e o produtor perder toda a produção dele, né? Porque o frango morre, né? Esquentou lá, desequilibrou o controle de umidade, temperatura, entrada e saída de ar, não vai demorar muito tempo, vai morrer todos. Então, assim, lá já acontece isso com um controle muito mais equilibrado e adequado. Imagina no aviário convencional. Mas o primeiro aviário que foi criado foi convencional. Não significa que não se pode criar aves num aviário convencional, tá? Mas aí entra muita relação do que a professora falou no começo da aula, tá? Que é o melhoramento genético dessa linhagem que eu vou estar utilizando. Qual que é a aptidão que eu quero? A produção de carne, a produção de ovos, mas essa raça ela tem aptidão para o ambiente que eu estou colocando ela, para a temperatura que eu estou colocando ela, para a umidade relativa que eu estou colocando ela. Então, tudo isso leva em consideração. Aqui, em relação à disposição dos aviários e núcleos de produção, eu coloquei aqui, esse aqui é um núcleo de produção que a gente chama da Copagril, né, que vem lá do sul, lá do Paraná, onde que eu vim. Então, lá a Copagril é bem disseminada, como a Copacol também.
os equipamentos e instalações necessárias. Eu vou correr um pouco de pessoal, porque como a aula é de sanidade, eu vou abranger mais a sanidade, tá? Em relação à sanidade. Mas aqui eu coloquei os equipamentos e instalações. Por quê? Porque nós precisamos saber desses equipamentos, para a gente saber qual que é a serventia desse equipamento. Então, vocês dão uma olhada nessa tabela, tá? Então, a inicial, tá? Fase inicial, a cria, o crescimento e recria, a produção, tá? A produção de carne, a produção de ovos. Em relação aos comedouros, tá? Então, eu vou ter um comedouro específico para fêmea, tá? Esse aqui é tipo calha. E eu vou ter um comedouro específico para macho também, né? Que é tipo calha também. Em relação aos comedouros, eu vou ter ainda um comedouro específico para infantil, tá? Ele pode ser totalmente tecnológico, como ele pode ser também o mais antigo utilizado, tá? O importante, quando a gente chegar num aviário, é sempre assim, não preconizar a tecnologia a todo ponto, né? Conversar com o produtor para que a gente possa observar os pontos de produção, sanidade, manejo desse aviário, para que a gente possa coordenar esse produtor para que ele tenha maior lucratividade. Em relação ao que eu comentei para vocês sobre o comedouro macho tipo pendular utilizado, aqui é um comedor tubular manual, né, que não é um comedor automático, esse aqui é manual. Em relação aos comedores Eleicodal, né, esse daqui é um comedor automático, então vocês podem observar que a ração ela cai aqui dentro do silo e essa linha de alimentação ela corre, tá? Então ela alimenta esses comedores numa linha de alimentação dentro do aviário. Aqui em relação ao bebedouro automático infantil, tá? Aqui é o naipe, né? Os outros tipos de bebedouro. Em relação ao controle de temperatura, muito importante, que a professora citou para vocês. O aquecedor de gás, também como controle de temperatura. O aquecedor a lenha, também é utilizado. Um tipo de forno, né, também é utilizado. Os forros desses aviários, conforme os tipos desses aviários que nós utilizamos. As cortinas que nós utilizamos. As aves em produção, os puleiros e ninhos, os tipos de puleiros e ninhos, né? Eu tenho os ninhos galvanizados também, que eu consigo manter uma maior limpeza e desinfecção do ambiente, eu consigo manter uma maior profilaxia, dessa forma eu tenho um controle de sanidade, de segurança, de biosseguridade que eu trabalho dentro do aviário. Tá? A cama do aviário tipo Maravalha, muito utilizada. Aqui é a cama do aviário tipo Maravalha enfardada e tratada, tá? Então, essa era a nossa aula parte 1 sobre manejo de avicultura. Obrigada, dúvidas, e-mail, WhatsApp. Até a próxima aula.